cumprimentar todos os jovens com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Me sinto feliz e alegre em poder estar transmitindo essa lição de número 6. É uma lição muito importante que vai falar muito conosco. Lição de número 6, que é do dia 10/5 de 2020. É uma lição que nos fala o título, O Encontro com Deus. Ou seja, eu peço a Deus para que Ele possa abrir os nossos corações, abrir o teu coração, jovem, para que você possa ouvir essas palavras, ouvir esse ensino e deixar Deus falar com você, deixar Deus falar conosco. Não quero ser extenso com esse ensino, porque é um vídeo e se torna pesado para depois passar para o WhatsApp. Quero fazer uma conclusão rapidamente, só para que você possa entender o que Deus tem em tua vida. Te faço pergunta nesta manhã, o porquê que você é crente? O porquê que você teve esse encontro com Deus? Por que você serve a Deus? O porquê que você vem à igreja, vai ao culto? Por que você senta na mocidade, louva? Porque Deus, Ele tem uma palavra de conforto para a tua vida. O porquê? Muitas vezes você até mesmo pergunta para você mesmo. Muitas vezes você acha que você não tem um dom. Talvez você até mesmo já falou para alguma pessoa. Eu não sei que dom que eu tenho. Eu não sei cantar, eu não sei pregar. Eu não sei, nem mesmo quando me pedir para me ler uma Bíblia, eu tremo todo, não consigo ler nada. Ou seja, você tem um dom. Todos nós temos um talento quando Deus nos salva. Deus tem algo para fazer sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos deixar Deus entrar dentro de nossas vidas para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer fazer. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos fala assim: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, nós precisamos abrir a porta e deixar Deus entrar e deixar Deus fazer a vontade dele sobre as nossas vidas. Deus não invade a vida de ninguém, jovem. Deus não invade a tua vida. Deus não esforça você a servir a Ele. Mas você é um projeto de Deus. Você tem algo para fazer para o Senhor. Por isso que Deus te salvou. Por isso que um dia você teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus que nós temos que ter uma mudança sobre as nossas vidas. E nessa lição, aqui o texto do dia nos fala assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu Senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo 15. O texto nos fala assim: Ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Meu Deus, que coisa linda. Ninguém permanece da mesma maneira que quando tem um encontro com Deus. Será que você realmente mudou a tua vida depois quando você aceitou Jesus? Depois quando você levantou as tuas mãos e pediu a Deus que Ele viesse perdoar todos os seus pecados? Será que esse encontro que você teve com Deus realmente você mudou a tua vida? Irmão Lucimar, diácono Lucimar, eu sou crente porque eu nasci crente, eu nasci na igreja, meu pai sempre me levou de Deus pequeno para a igreja, nasci no berço evangélico. Por isso que eu aprendi para a igreja. Será que você nesse tempo você não teve um encontro com Deus? Samuel, quando ele nasceu, a mãe dele levou ele lá para a casa do Senhor, lá para a casa de Eli, e deixou ele lá na casa de Deus, e ele teve um encontro com Deus. Deus falou com ele, ele teve um encontro com Deus. Ou seja, será que você, quando você está na casa do Senhor, você teve uma mudança? Você precisa ter essa mudança, porque todos nós, quando temos um encontro com Deus, Deus nos muda. Deus nos entrega um talento. Será que você não está enterrando esse talento que Deus tem colocado em tua vida? Jovem, preste atenção. Olhe bem como está a tua vida, como era a tua vida antes. Se a tua vida realmente teve uma mudança. Você era muitas vezes uma pessoa que mentia. Você não pode ter mais mentira em tua vida. Você não pode ter mais engano. O adultério, a prostituição na tua vida não faz parte mais da tua vida. Todas essas coisas, a ira, a contenda, a briga, isso não pode ter mais na tua vida, porque você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. O Espírito de Deus é sobre a tua vida. O Espírito da mansidão é sobre a tua vida. Então você precisa ter essa mudança sobre a tua vida para que Deus possa fazer a vontade dele. Amém? E o texto bíblico, aqui está em Josué,
no capítulo 5, versículo 13 ao versículo 15, nos fala assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? No versículo 14. E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué: Descansa os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Louvado seja Deus. Ou seja, Josué, ele teve um encontro com Deus. O encontro foi marcante que ele teve com Deus. Será que quando você teve esse encontro com Deus, muitas vezes Deus tenha te alertado de muitas formas? Ou seja, depois do encontro que você teve com Deus, será que da maneira que você se encontra, da maneira que você está, Deus tem agradado? Da maneira que você anda, da maneira que você veste, jovem, da maneira que você fala, da maneira que você comporta na faculdade, no seu serviço, até mesmo em sua casa. Será que você realmente tem deixado Deus mudar a tua vida? Será que realmente você teve esse encontro com Deus? Esse encontro com Deus realmente foi um encontro marcante, porque aqui nos fala assim: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Se você teve um encontro com Deus, você tem que ter uma vida mudada, transformada pela presença do Senhor. Ou seja, Deus nesta manhã está falando contigo, jovem. Deus nesta manhã está falando contigo para que você possa entender o talento que Deus tem colocado em tuas mãos. O talento que você tem. Muitas vezes você não está enxergando esse talento porque você não teve essa mudança, porque você não quis deixar Deus mudar a tua vida. Deus não invade a vida de ninguém, como eu disse. Deus não invade a vida de ninguém porque Deus, ele não quer que ninguém adore ele obrigado. Deus apenas bate na porta e pergunta: deixe-me entrar. Ou seja, muitas coisas que nós fazemos em nossas vidas, muitas vezes nós acabamos deixando o Espírito de Deus, expulsando ele da nossa casa. Porque o Espírito de Deus, ele quer um lugar puro, um lugar santo. E você tem que ser uma nova criatura. A Bíblia Sagrada diz em Mateus, no seu capítulo 13, se não foge muito bem da minha mente, nos vai falar sobre o semeador saiu para semear. Ou seja, e nessa passagem, nós vamos ver, rapidamente falando aqui, que várias sementes caíram à beira do caminho. Diz a Bíblia que umas caiu à beira do caminho, veio as aves e comeu aquela semente. Ou seja, são aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus rapidamente, entende? São aquelas pessoas que vêm os pássaros e colhem aquela semente e não deixam que ela cresça. Não deixa que ela venha a crescer e nem nascer. E diz a Bíblia que uma semente caiu no meio dos espinhos. E diz a Bíblia que logo elas nasceram, mas veio o sol, secou ela. Secou porque não tinha raiz profunda. Entende? Essas são as pessoas que aceitam Jesus e que não param em igreja, que sempre fica pulando em igreja porque não tem estrutura. Todo mundo que fala, ele acredita, porque não tem estrutura própria, porque não busca a palavra do Senhor, porque não teve realmente um encontro com Deus. E toda vez, quando alguém fala alguma coisa, fala: a igreja tal falou isso, eu acho que é certo, não sei o quê. Ou seja, você tem a bússola na mão, você tem a palavra do Senhor para você ler e entender. Entender a palavra de Deus, para que você possa entender o que Deus quer com a sua vida. E diz a Bíblia que outra semente caiu no meio de espinhos. E diz a Bíblia que ela cresceu, mas os espinhos também cresceram junto dela e sufocou ela, não deixou ela dar fruto. Ou seja, essas são as pessoas que nascem, no meio dos espinhos, que os bens, os prazeres desse mundo não deixam ela crescer. Ela sempre fica ali uma pessoa que não dá fruto. Está na igreja todos os dias, mas os prazeres desse mundo sufocam ela, não deixa ela ir para a presença do Senhor.
Ou seja, mas diz a Bíblia que uma semente caiu em terra boa. E diz a Bíblia que essa deu 30, 70 e 100. Ou seja, as pessoas que caem em terra boa, ela produz fruto, porque primeiramente ela cria raiz profunda. Vem o vento, vem a chuva, vem o sol, mas nada abala, porque ela tem raiz profunda para aguentar todos esses abalos. Ou seja, e começa a dar fruto. Você tem que começar a dar fruto, eu tenho que começar a dar fruto, porque você caiu em terra boa. A sua semente tem que dar fruto. Se você não dá fruto, você não caiu em terra boa. Se você não caiu em terra boa, você caiu no meio dos espinhos, ou no meio do pedregais, ou ficou no meio do caminho, que nunca vai nascer. As aves foram e colheram aquela semente que a pessoa plantou, alguém colheu e não deixou nascer. Ou seja, você, jovens, nós temos que ter mudança todos os dias. Você precisa ter uma mudança diante de Deus. O encontro com Deus é marcante sobre as nossas vidas. Deus te ama e Deus tem promessa para fazer em tua vida. Rapidamente, eu não quero ser extenso, eu quero ler aqui no top 3 e no subsídio 3, que nos fala assim: tira a sandália dos teus pés. O príncipe dos exércitos do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descansa os seus sapatos e os teus pés. Tal onde indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo, ele exige santidade e reverência. Louvado seja Deus. Ou seja, nós temos que ter reverência diante de Deus. Nós temos que colocar diante dele com todo o temor. Muitos jovens eu vejo que parece que não tem temor de Deus. Muitos jovens fazem as coisas de qualquer jeito. Não tem? Vive aí muitas vezes no serviço, na escola, faz tantas as coisas que até as pessoas, se você falar que é crente, as pessoas falam assim: ah, esse aí é crente? Esse não é crente não, rapaz. Olha o que essa pessoa faz. Só anda de brincadeira, só anda com gracinha, só anda com piadinha. Ou seja, nós temos que ter reverência, nós temos que ter postura. Ou seja, se você for lá no fórum, onde tem um juiz de boné ou de roupa que não é adequada para entrar ali dentro ali, eles não deixam você entrar, porque ali tem um juiz, tem que ter respeito e reverência para entrar ali dentro. Imagina Deus, que é Senhor dos senhores e Rei dos reis, juiz dos juízes e general dos generais. Como nós devemos ter reverência diante dele? Em tudo nós temos que ter reverência. Nós temos que ter reverência até mesmo para ler a palavra, para orar diante de Deus. Ou seja, um certo dia eu fui na casa de um amigo meu, fazer visita, ele é crente de outra denominação, crente, sempre procurava fazer a vontade de Deus, sempre procurava ter uma mudança espiritual, e ele era um meio novo convertido. Eu cheguei na casa dele lá, conversei com ele, eu cheguei lá e ele estava de short e sem camisa, na varanda assim, conversou, eu fiquei quieto, e ele começou a conversar, e quando eu fui embora, ele pegou e falou assim: ó, eu posso fazer uma oração? Eu falei: pode. Aí eu achei que ele ia lá dentro trocar de roupa, não, ele pegou, levantou, pegou a Bíblia, leu a Bíblia, sem camisa, só de short, e orou. Sei lá, eu senti uma coisa meio ruim naquele exato momento ali, quando eu vi ele orando daquela maneira ali, e eu pedi a Deus uma palavra: Senhor Deus, tem misericórdia, me dê uma palavra certa para me falar para ele, pois é um novo convertido. Muitas vezes, da maneira que eu for falar, vai acabar atrapalhando mais ele, muitas vezes vai irar ele. E aí, quando ele acabou de orar, eu fiquei um pouco conversando com ele, ler ainda, e eu citei um versículo, uma passagem que fala sobre quando Jesus chegou, estava vindo ao encontro dos seus discípulos, e ele estava no rio pescando, e Pedro ouviu falar que Jesus estava vindo, e ele ficou com vergonha porque ele estava nu, e tentou ali esconder de Jesus. Eu falei isso para ele ali, e falei assim: então, quando nós colocamos diante da presença de Deus, nós temos que ter toda a reverência, porque Deus, ele é poderoso. Aí ele pegou e falou para mim assim: ah, eu vejo isso também, tá certo, você não está errado. Mas Deus, ele também é pai. Ou você não tem liberdade de chegar na casa do seu pai sem camisa? Você não tem liberdade de chegar na casa do seu pai e tirar a camisa e ficar na sala ali sem camisa? Eu falei: não, liberdade a gente tem. Sim, mas uma coisa você não está entendendo: que Deus, ele não é só pai. O meu pai, ele é só meu pai. Mas ele não é juiz, ele não é rei, ele não é advogado dos advogados, ele não é general, ele não é príncipe dos príncipes. Ou seja,
Se o seu pai for juiz, se ele estiver dentro do fora, e você falar, meu pai está aí dentro, e se querer entrar sem camisa ou de boné, ninguém vai deixar entrar. Você tem que ter reverência ao seu pai. E Deus, ele é juiz do juiz, rei dos reis, senhor dos senhores. Por isso nós temos que ter reverência a ele, porque ele é poderoso sobre as nossas vidas. Aí ele entendeu, realmente você está certo. Ou seja, nós temos que ter reverência, jovem. Reverência diante de Deus para ir na presença do Senhor. Será que é da maneira que você está tendo reverência diante de Deus? Você está tendo temor diante de Deus? Deus, ele tem promessa em tua vida, jovem. Amém? Eu quero ler aqui rapidamente a conclusão, para não ficar muito extenso esse vídeo, que nos fala assim: todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento da fé, ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias ficou evidente como valeu a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesse momento de revelação, eles observaram a visão correta das suas responsabilidades. Deveria ter esforçado para ser coadjuvantes e Deus o protagonista das conquistas e vitória do povo. Amém? Então, jovem, que nesta manhã Deus possa ter falado profundamente com o teu coração. Deus nesta manhã possa ter alertado a tua vida e te dado força, te dado ânimo através desse ensino, para que nós possamos ter uma vida mudada diante de Deus. Para que hoje nós possamos entender que nós somos uma nova criatura. Nós somos espelho a este mundo. Todos esperam em nós, todos olham para você que chega no serviço e tem você como crente, tem você como servo do Senhor. O vizinho tem você como crente, como servo do Senhor. O seu pai tem você como servo, os seus irmãos têm você como servo. Aqui na igreja tem você como servo do Senhor, como crente. Amém? Que Deus em Cristo abençoe e que Deus possa continuar nos abençoando. E tenha um ótimo domingo e uma ótima semana que vai iniciar na segunda-feira sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe e te dê força, que dê ânimo para cada um de nós. Amém? Tchau para todos.